1 para 1, 3 para 1, 5 para 1? Qual é a sua relação risco-ganho? Esse é o nosso assunto de hoje. Roda a vinheta! Fala investidor, aqui é o Hamilton Ribas, analista de investimentos e trader há mais de 10 anos. Hoje eu vou falar para vocês o que é a relação risco-ganho, como você deve utilizar ela nas suas operações. Mas antes, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, né? Clique também no sininho para você receber um alerta. Ó, se tiver vermelhinho ali no se inscrever, é porque você não está inscrito, então ó, se inscreva agora, beleza? E se você gostar, dê um joinha também no vídeo aqui embaixo, beleza? Bom, se você ainda não sabe o que é uma relação risco-ganho, chegou a hora de você aprender sobre esse tema fundamental para você sobreviver e ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Muitas pessoas, quando entram na Bolsa, simplesmente compram uma ação e esperam para ver o que vai dar. Elas compram lá a Petrobras a R$25, elas ouvem falar que está num bom momento de investir e geralmente o comportamento mais comum dos investidores é o quê? Na hora que estiver perdendo ali 30%, 40%, eu vou sair dessa operação, né? Geralmente eles fazem isso porque a dor deles está tão grande que eles já não aguentam mais de prejuízo. E na hora de vender com lucro, geralmente eles vendem no primeiro sinal de queda, né? Eles não têm assim um objetivo final. Então esse é o comportamento comum e como você vai mudar esse comportamento usando a relação risco-ganho. É mesmo, é? E o que é essa bendita relação risco-ganho? Pense o seguinte, se eu compro uma ação a R$10 e eu estipulo um prejuízo máximo a R$9, ou seja, R$1 de prejuízo, eu já tenho um risco de R$1. E vamos dizer que eu esteja ali analisando o gráfico, né? Eu analisei o ponto de entrada, me estipulou R$10 de entrada e eu veja um alvo, ou seja, um lucro a R$15. Então de 10 para 15 eu tenho R$5 de lucro por ação. Esse vai ser o meu ganho. Então eu tenho um risco de R$1 para um ganho de R$5. A minha relação risco-ganho vai ser de 1 para 5. Eu estou arriscando perder 1 para ganhar 5, perfeito? Então isso é extremamente importante. Como eu sempre digo, tem que ter um motivo da entrada e um motivo da saída. Então as suas operações, quando você tem risco-ganho, relação risco-ganho, você vai operar de uma maneira muito mais racional, muito mais profissional. Você não vai entrar simplesmente porque você quer entrar e não vai sair porque está no limite da dor ou no limite da satisfação. Não existe isso na operação profissional. Quando você é trader, você tem que operar sempre com uma razão. Tá? E o stop loss e stop gain vai ter uma razão do porquê você estipular aqueles patamares de preço. Uma coisa muito importante, será que eu devo entrar em operações que têm risco-ganho acima de 3 para 1, de 5 para 1? Não existe um padrão tão claro. Se você tem uma estratégia que tem um índice de acerto, vamos dizer, de 80%, não tem problema você entrar em operações com relação a risco-ganho de 1 para 1. Por quê? Porque quando você ganhar e perder, vai ser na mesma proporção, né? Um exemplo, você comprou R$10, vendeu a 9 com prejuízo ou a 11 com lucro. Mas se você tem um índice de acerto acima de 60%, 70%, quer dizer que você vai ganhar mais vezes do que você vai perder. Então não tem problema você entrar com uma relação risco-ganho de 1 para 1. Agora, se você tem uma estratégia que acerta 50% das vezes, é importante você entrar com relação risco-ganho de pelo menos 2 para 1. Arriscar 1 para ganhar 2. Por quê? Porque pensa o seguinte, se você tem uma estratégia que roda com 50% de acerto, é como se você jogasse cara ou coroa. Joguei 1000 vezes uma moeda, deu lá 50% das vezes cara, 50% das vezes coroa. Nas vezes que eu ganhei 3 vezes, nas vezes que eu perdi apenas 1. Pense que mesmo eu ganhando 50% das vezes, eu tive uma relação risco-ganho de 3 para 1. Então, o meu ganho vai ser muito acima do meu prejuízo. Então, mesmo eu tendo 50% de acerto, eu vou ganhar muito mais do que eu vou perder. Beleza? Entendeu o raciocínio? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Se você não entendeu, volte um pouquinho atrás e deixe seu comentário aqui embaixo também. Vou ter o maior prazer de te ajudar. Então, é importante você analisar o quanto por cento de acerto você tem na operação. E não cair naquele erro, né? Eu tenho que ter 90% de acerto. Não existe isso na bolsa. Você pode ter 95% de acerto, mas se na hora que você perder, você devolver todo o lucro, tá totalmente errado, entendeu? Então não se apegue a esse índice de acerto, se apegue na relação risco-ganho, o gerenciamento de risco. Perfeito? A relação risco-ganho é uma das técnicas de gerenciamento de risco, ok? Então é muito importante você aprender sobre isso. No nosso curso Bolsa Sem Segredos, eu trato desse assunto com grande riqueza de detalhes. Eu vou mostrar no gráfico certinho ali como que você
coloca o ganho, coloca o risco, como você traça esses alvos, perfeito? Falando de uma maneira um pouco mais complicada para você que já é trader e conhece, por exemplo, a técnica de Fibonacci, né? Que vai ter lá os pontos de suporte e resistência nos níveis de retração e projeção. Se é novo para você esse assunto, não se preocupe, você vai entender com o tempo ou com o nosso curso Bolsa Sem Segredos. Vamos supor, você compra na linha de 23,6% da retração da Fibo e coloca o stop abaixo da linha de 0%. Aí o seu alvo é lá na projeção de 161%. Então, se você tem um nível de stop de 23% do movimento e um alvo de 161%, fazendo uma relação risco-ganho ali de 161 dividido por 23,6, com certeza vai dar no mínimo 3:1. É um pouco complexo, eu entendo. Visualmente no gráfico fica bem mais fácil para você entender, mas é importante você que opera Fibonacci entender sobre essa relação risco-ganho. Dá para você aplicar a relação risco-ganho nesse tipo de estratégia, tá bom? Então, beleza, né? Em resumo, relação risco-ganho é o máximo que você aceita perder em relação ao máximo que você aceita ganhar. Espero que você tenha entendido esse assunto. Se ficar qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Também se inscreva no canal e dê um joinha, que a gente agradece. Também compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Olha, se você não declara o imposto de renda, você pode ter uma multa de R$ 165 por ano e o valor referente ao imposto de 1% até 20% do imposto que você teria que pagar, tá bom? Se você não teve lucro, aí você não paga esses juros, tá?